Boa tarde, alunos. Nós vamos começar aqui a nossa aula hoje, com o nosso conteúdo do PET 2, né? Nosso plano de estudo tutorado, cujo tema da nossa aula hoje é a Revolução Francesa. Veja bem, nessa aula a gente vai analisar a Revolução Francesa como um conjunto de manifestações de diferentes grupos sociais que tiveram interesses conflitantes, né? Interesses divergentes. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa, ela foi um marco inaugural da contemporaneidade cristã, porque ao longo do século XVIII, a economia francesa, ela começava a trilhar os caminhos do capitalismo industrial. Então, antes da gente adentrar no processo da Revolução, é interessante a gente ver os antecedentes dessa revolução, né? Como era o cenário da França antes da Revolução Francesa. Veja bem, a França ela era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o regime absolutismo monárquico, e tinha uma sociedade estamental. Vamos ver aqui sobre essa sociedade estamental. Quer dizer que ela era dividida em estados, eram 3 estados ou ordens. Tinha então o primeiro estado, que era composto pelo clero, né, sendo que esse clero ele era dividido em alto clero, que eram os bispos, abades, e era o baixo clero, os padres. Logo depois vinha o segundo estado, que era composto pela nobreza, sendo que essa nobreza ela estava dividida em nobreza de sangue, que eram os herdeiros da nobreza feudal, e a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam ou ganhavam títulos da nobreza. Por fim, vinha esse terceiro estado, né, que era composto pelo povo, e estava dividido em burguesia, né, alta, média e pequena burguesia, e os pobres, que eram os camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Então, estava aí a configuração dessa sociedade estamental na França. Bem, o primeiro e o segundo estado, que vocês viram aqui, que é o primeiro estado clero e o segundo estado nobreza, esse primeiro e segundo estado representavam juntos 3% da população. E esses dois estados, eles tinham isenção de impostos e tinham acesso também aos principais cargos e proteção real. Já o terceiro estado, né, que era maior, né, representava cerca de 97% da população, pagavam altas taxas de impostos, né, e não tinham os privilégios. Veja bem, quando a gente vai analisar essa sociedade estamental dentro da sociedade francesa, né, no antigo regime, a gente percebe profundas desigualdades sociais, né? Por quê? Mesmo no interior de cada estado, havia diferenças claras, né? Por exemplo, aqui no primeiro e no segundo estado. No primeiro estado, por exemplo, o baixo clero, né, o baixo clero, ele não desfrutava das mesmas condições de vida do alto clero. Lá no terceiro estado, se a gente for analisar o terceiro estado, ele reunia tanto a grande burguesia, né, que economicamente ela estava ascendente, mas com pequena influência política, quanto ela reunia também os milhões de trabalhadores urbanos, né, e rurais que viviam à beira da miséria. Então, percebe-se essa desigualdade social. Até quando a gente analisa essa imagem aqui, a gente percebe aqui a divisão dessa sociedade estamental. É como se esse senhor aqui representasse o terceiro estado e carregasse nas costas sozinho, né, o primeiro e o segundo estado. Então, essa era uma das características marcantes aqui na sociedade francesa antes da Revolução. Outro ponto a se destacar, a grande prosperidade econômica entre o século XVI e meados do século XVIII, né, dentro da França. A França passou por um período de grande prosperidade econômica. Houve aumento das atividades comerciais, crescimento da produção com a expansão das manufaturas, né? Então, esse cenário, de certa forma,
beneficiava a burguesia comercial financeira. Então é importante destacar esse ponto aqui, que essa prosperidade econômica se deu entre os séculos XVI e século XVIII. Mas, já no finalzinho do século XVIII, a França vai passar por grave crise econômica, né? Uma sequência de safras agrícolas ruins vai trazer efeitos principais, como, por exemplo, a alta geral dos preços, né? Principalmente dos cereais. Vai haver uma escassez aí dos alimentos, uma fome generalizada que vai atingir a população pobre do campo e também da cidade, e a queda da arrecadação dos impostos pelo governo, né? Vejamos aqui então as causas. Vamos ver as causas que nós podemos destacar antes da Revolução. Então, a crise econômica, aumento de impostos. Como eu já falei da crise, eu disse o seguinte, que houve uma grave crise econômica na França no finalzinho do século XVIII. A França vai enfrentar graves dificuldades e o rei Luís XVI vai ordenar o aumento dos impostos, né? Esse aumento dos impostos, gente, piora mais ainda a vida dos setores populares, né? E vai enfraquecer a burguesia. Essa mesma burguesia que criticava o custo da monarquia, os privilégios que a monarquia tinha, né? A dívida pública crescia rapidamente, né? E os recursos empregados para sustentar a nobreza ampliavam mais ainda a crise econômica. Sem falar que teve os gastos também com guerras, porque para agravar mais ainda as dificuldades, a França ela vai se aliar às 13 colônias da América na Guerra de Independência contra a Inglaterra. Isso vai gerar altas despesas para o Tesouro francês. Vai acontecer também a perda, né, na Guerra dos 7 Anos, que vai pesar muito na economia francesa. Então, vai acontecer perdas territoriais, né, perder colônias, prejuízos morais, enfim. Mesmo com tanta crise, o rei Luís XVI e sua corte, eles gastavam enormes fortunas, né, quantias para sustentar seus privilégios. Outra causa que nós devemos destacar vai ser os ideais iluministas, que também vão influenciar os desejos por reformas. As ideias iluministas, como o princípio da liberdade dos indivíduos e da igualdade humana, assim também como a igualdade política e jurídica, vão circular na França, né, por meio de livros, por meio de jornais, por meio de panfletos, vão se tornar cada vez mais populares. Vejamos, continuando aqui, a gente vai falar da Assembleia dos Estados Gerais, em 1789. Então, como eu falei aqui que falei anteriormente que o rei Luís XVI vai autorizar o aumento dos impostos, então, para resolver a questão dos impostos, o rei Luís XVI convoca a Assembleia Geral dos Estados, né? A Assembleia dos Estados Gerais, na verdade. Então, cada estado tinha direito a um voto, né? Vocês viram lá que tinha o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Nós vimos que o terceiro estado era mais numeroso. Então, cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia, que fazia parte do terceiro estado, queria a votação por indivíduo, né? Ele queria a votação por indivíduo e não por estado, porque veja bem, o monarca, o clero e a nobreza, eles não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Então, o que eles defendiam? Eles defendiam a contagem de votos por estado e não individualmente. Por quê? Como o terceiro estado ele era mais numeroso, né? O terceiro estado ele era mais numeroso, então na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados. Já na votação por estado, né, o terceiro sempre perderia, né, pois o primeiro e o segundo votariam juntos. Então essa desavença aqui, né, o terceiro estado não aceita o sistema de votação e vai se retirar da reunião, proclamando-se em Assembleia Nacional Constituinte. A partir desse momento, que o terceiro estado se proclama como Assembleia Nacional Constituinte,
né, começa aí, então, uma série de manifestações urbanas e rurais. A gente pode colocar aí Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1791. Então, vejamos, vai acontecer vários protestos, né, nas ruas que acompanharam a convocação e o fracasso dessa reunião dos Estados Gerais. Então, entre os dias 13 e 14 de julho de 1789, né, Paris vai assistir uma série de manifestações e revoltas que vão ser chamadas de jornadas populares. E o ápice, né? Na verdade, o ápice dessas revoltas vai ser a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, né? Quando os parisienses tomam a Bastilha, que era a principal prisão e também um arsenal militar. Tem até aqui uma imagem para vocês da tomada da Bastilha, né? 14 de julho de 1789. A Bastilha, gente, ela representava o maior símbolo do absolutismo francês, né? Então, após a queda da Bastilha, aí começa então a revolução, mas sem ainda uma liderança definida. Então, a queda da Bastilha representaria o fim do absolutismo monárquico na França, ok? Continuando aqui, decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, então, vai se decidir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai ser aprovada esse documento, na verdade, vai ser aprovado esse documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 1789. Essa declaração, gente, é um marco, né, para se estabelecer os direitos, porque ele estabeleceu a igualdade de todos perante a lei e determinou que a liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência a qualquer tipo de opressão eram direitos naturais, né? Eram direitos naturais, direitos inalienáveis e direitos sagrados. Então, acontece, então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Outra decisão importante, abolir o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais impostas aos camponeses. Aconteceu também, através da Assembleia Nacional Constituinte, a promulgação da Constituição de 1791, né, da Constituição Francesa de 1791, sendo que nessa Constituição estabelecia o voto censitário. O voto censitário, para quem não sabe, é aquele que pode votar os cidadãos que tinham determinada renda. E também a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Só que, apesar das grandes mudanças, né, parte da população continuava descontente, né? As reivindicações populares relativas à justiça social e econômica, elas não haviam sido atendidas. Veja bem, por que não? De um lado, tinha os camponeses e as camadas populares de Paris, que eram chamados de sans-culottes, e defendiam mudanças mais radicais, né, como, por exemplo, o sufrágio universal masculino e a instituição da República. Do outro lado, muitos clérigos e nobres se preparavam para retomar o poder. Então, grande parte deles, né, se refugiaram em países vizinhos, de onde eles conspiravam contra o novo governo, que era essa Assembleia Nacional Constituinte. E ainda, em 1791, o rei, né, Luís XVI e a sua família vai ser pego tentando fugir. Então, eles vão ser capturados e levados de volta à França, né? Nesse período aí, a França ela vai entrar em guerra com a Áustria e a Prússia. O rei ele vai ser acusado de traidor porque ele vai ficar do lado da Áustria. Né? Ele pensa o seguinte, se a Áustria e a Prússia vencer a França, eu vou recuperar o antigo regime. Mas aí ele vai ser acusado de traição. Então, os sans-culottes, armados, né, invadem o Palácio das Tulherias em 1792, que era a residência do rei. O rei é destituído e preso. Aí vocês falam, quem eram os sans-culottes? Eram as camadas populares de Paris, né? Então, esses sans-culottes, eles vão invadir o Palácio das Tulherias, tem uma imagem aqui, ó. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando-o um traidor.
Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Invasão ao Palácio das Tulherias em 10 de agosto de 1792. Continuando aqui, após então o rei ser destituído e ser preso, vai acontecer então a Convenção Nacional. O que era isso? O povo foi chamado, né, a defender a revolução. Um exército popular derrotou os invasores e os partidários internos do antigo regime. Então, nesse clima aí, vai ocorrer então a proclamação da República. Continuando aqui, após então essa proclamação aí, vamos ver a Convenção Nacional e os grupos políticos. Nós temos então, a França ela vai ser governada pela Convenção Nacional, né, entre 1792 e 1795. Era uma espécie de regime republicano, no interior do qual havia grandes divergências, porque haviam diferentes grupos, né? Então é natural que houvesse divergências. Os grupos que atuavam, né, e disputavam espaço político representavam camadas sociais e interesses diferentes, né, interesses distintos. Então nós tínhamos os jacobinos, que representavam a pequena burguesia e eram denominados de esquerda. Depois, os girondinos, que representavam os interesses da alta burguesia, eram de direita. O terceiro grupo aí, planície ou pântano, né, que tendia às oposições políticas de centro. Então, nós tínhamos aí esses três grupos, né, que pareciam um regime republicano, né, uma espécie de regime republicano. Mas esses grupos aí, essas camadas sociais, tinham interesses assim, ó, determinantes e muito diferentes entre si, o que gera, né, vários conflitos. Isso é natural. Então, a convenção então decidiu por votação mandar o rei deposto à guilhotina, né? Que o rei estava preso, havia sido destituído e preso. Então, vai se decidir na votação aí na Convenção Nacional que o rei deposto vai à guilhotina. E havia, de uma certa forma aqui, ó, uma grande pressão dos jacobinos. O que acontece, então, a partir daqui? Um período de terror, né, que vai ter início em 1793, a chamada República Jacobina, né? Os jacobinos, eles vão estar no comando, então, por pressão dos jacobinos e da população de Paris. Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI vai ser julgado, acusado de traição e vai ser executado na guilhotina. 9 meses depois vai ser executado também Maria Antonieta, né, que era a rainha. Então, no interior da convenção, né, jacobinos e gerudinos, eles divergiam quanto aos rumos, então, e as decisões que deveriam tomar. Aos poucos, né, devagar, paulatinamente, bem devagar, a influência dos jacobinos cresceu, né, e as principais lideranças girondinas vão ser presas. É aí que começa o período do terror. Um comitê vai reorganizar o exército, derrotar as coligações estrangeiras, internamente, líderes jacobinos vão ser presos, como Robespierre, por exemplo, vão combater os seus opositores, né, prendendo e executando. Então, aqui um dos líderes dos jacobinos era Robespierre, tá? Então, esse período aqui vai ficar conhecido como período do terror, da República Jacobina. Nesse período, houve diversas, milhares de execuções na guilhotina e milhares de prisões também. Veja bem, estima-se, segundo a historiografia, que entre setembro de 1793 e julho de 1794, mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. Sendo, gente, que o órgão que era responsável pela condenação, né, daqueles que eram considerados traidores da pátria, né, porque quem não era do lado dos jacobinos era considerado traidor da pátria, né? Então, o órgão que era responsável por essas execuções aqui era o Tribunal Revolucionário, né? Por meio desse órgão, o comitê executou a princípio grupos monarquistas, depois executou girondinos e moderados, né? No segundo momento, essa prática vai se estender a vários outros grupos, mesmo aqueles que eram mais próximos aos jacobinos, né? Líderes populares como Danton, por exemplo, foram executados. Então, com as perseguições,
nesse período aqui do terror, os jacobinos perderam o apoio de vários grupos, inclusive dos sans-culottes, que eram os mais populares. No entanto, apesar de todo esse período de terror, tem que se falar aqui que o governo jacobino tem que ser lembrado também por algumas atitudes um tanto benéficas, né, para a época, como, por exemplo, a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão, né, o tabelamento de preços de alimentos, né, a aprovação do sufrágio universal masculino, e assim vai. Dentro aí, falando aqui dessa radicalização, aí já estava caminhando para o fim, né, para o fim da Revolução. A radicalização do processo revolucionário, gente, ele vai assustar até a burguesia. Veja bem, os setores burgueses, né, mais ricos, desejavam acabar com as execuções, o congelamento dos preços, queria acabar com a mobilização popular para administrar seus próprios negócios com tranquilidade, que eles não estavam conseguindo. Então, os gerundinos, o que eles vão fazer? Eles vão articular, em 1794, um golpe para poder expulsar os jacobinos. Então, os gerundinos articulam esse golpe que expulsa os jacobinos da convenção, né? A convenção que iria acontecer em 1794. E assim, a ala moderada da burguesia vai reassumir o poder. Quando eles reassumem o poder, né, o novo governo, que é dos gerundinos, vai perseguir, vai prender e vai executar os jacobinos, inclusive o líder, né, um dos principais líderes dos jacobinos, que era Robespierre, né? Acontece aqui a prisão e execução de Robespierre. Robespierre foi o principal líder dos jacobinos. Ele era ao mesmo tempo amado, ele era odiado, ele era temido, né? Ele era respeitado. Então, em 1794, ele vai ser acusado de tirania, vai ser preso e vai ser guilhotinado em praça pública em Paris, né? Sob os aplausos da mesma multidão que o levava ao poder. Ok? Acontece, então, logo depois, a eleição de diretório, em 1795, no qual 5 membros chamados de diretores exerciam o poder executivo. Percebem como há uma troca nos poderes, né? Ao mesmo tempo que os jacobinos estavam no poder, logo depois vem os girondinos, e aí tem essa eleição do diretório. Só, gente, que esse governo aqui dos diretores, né, chamado de o governo do diretório, no entanto, ele foi incapaz, né, de garantir a estabilidade desejada pela burguesia. A burguesia queria restabelecer a economia, a sociedade. E o governo do diretório, ele vai ser incapaz de garantir essa estabilidade desejada pela burguesia. De uma certa forma, a moeda francesa continuava desvalorizada, havia uma desorganização na cobrança de impostos, o que vai esvaziar ainda mais os cofres públicos. A inflação não parava de crescer, alta nos preços dos alimentos também. Além disso, os antigos monarquistas e os partidários dos jacobinos, eles ameaçavam o tempo todo o governo estabelecido, que era o governo dos girondinos, eles ameaçavam o tempo todo com levantes sociais constantemente, né? Então, o que vai acontecer? Agrava-se mais ainda a crise econômica dentro da França. Nesse sentido, o que acontece? Com base na ideia, né, de que apenas um governo forte restabeleceria a ordem, então a grande burguesia vai apoiar, né, um golpe para que o general Napoleão Bonaparte assumisse o poder em 10 de novembro de 1799. Então, quando o general Napoleão Bonaparte assume o poder, né, em 10 de novembro de 1799, o diretório vai ser extinto, iniciou-se o consulado. Começava então, gente, uma nova fase na história política da França, né? Logo o império comandado aí pelo grande Napoleão Bonaparte, que vai ser tema depois das nossas próximas aulas. Fazendo um balanço assim geral, nós podemos dizer que na verdade, uma das consequências mais importantes, né, da Revolução Francesa foi a decisão de romper radicalmente com o passado. Até a linguagem mudou. A linguagem, inclusive, vai ser um dos terrenos que essa mudança vai ser mais perceptível. Por exemplo, palavras como os advogados vão ser chamados de homens da lei, né? Impostos
vão passar a ser chamados de contribuições, que nós falamos tanto hoje, né? Não se diz tanto senhor, mas sim cidadão, não é isso? E o mais importante veículo, né, de divulgação das novas palavras foram os jornais também. Os jornais vendidos nas ruas e nas reuniões políticas na época. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, na década de 1780, não havia 20 jornais circulando na França. Entre 1789 e 1792, apareceram cerca de 500, né, jornais dirigidos pelos clubes políticos que se difundiram na época, ok? Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui a nossa aula sobre a Revolução Francesa. Eu espero que tenha sido de grande serventia para vocês estudarem aí a semana 1 do nosso PET 2. Após assistirem essa aula, vocês vão na apostila, né? Na página 66 a 69, para realizar a atividade. Qualquer dúvida, eu estarei online no grupo do WhatsApp e também no Conexão Escola. Uma boa tarde para todos vocês.